o núcleo da fé, é o caroço, aquela parte mais interna. O núcleo da fé é alguma coisa que não é verbalizável, não é explicável. Quem tem, quem sabe, sabe. Aquilo que Paulo chama em Romanos 8,16, o testemunho do Espírito. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Você pode falar sobre isso, mas perceber essa realidade é uma coisa que só você sabe, só você percebe. É aquele núcleo que dá sentido real a todas as coisas. Quando você não tem o núcleo da fé, o testemunho do Espírito lá dentro, existe um vazio. Não existe resposta, não existe ressonância. Quando você dá o grito por socorro, você não tem resposta. Quando você faz uma pergunta, você não tem resposta. Quando você procura o abraço, você não tem resposta. Há um vazio. E é isso que explica, queridos irmãos, o trânsito religioso do nosso tempo. Porque as pessoas têm a forma da fé, mas elas não têm resposta interior. Elas ficam procurando resposta, elas ficam procurando resposta, elas ficam procurando ressonância, alguma coisa lá dentro. Porque não existe o núcleo da fé. Não existe o testemunho do Espírito. Não existe aquela voz que, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando por fora, exteriormente, nas circunstâncias, tudo diz que não, há uma coisa lá dentro que diz, mas é por aqui. Como Abraão, que subia o morro com seu filho. Pai, se a gente vai fazer um sacrifício, cadê o animal? Nós não podemos fazer sacrifício de animal. Mas uma coisa dentro dele dizia, vai, o Senhor proverá. Quando existe forma, mas não existe marco, não existe pontuação da caminhada, então não existe celebração, existe evento. E a igreja do nosso tempo é uma igreja que vive de evento. Porque para celebrar, é preciso celebrar o... Vai celebrar o quê? O quê? Tem professor de português aqui? Como é que chama aquele verbo que você, para usar, você tem que ter um complemento? Verbo? Indireto? Direto. Quem vai celebrar, celebra alguma coisa. Vamos celebrar. Celebrar o quê? Eu não tenho marco, eu não tenho caminhada, eu não tenho sinalização, eu não tenho alguma coisa que eu olho, eu digo, puxa vida, eu passei por isso aqui foi real na minha vida. Então, quando você não tem motivo para celebrar, você tem evento. Segunda-feira eu fui fazer uma entrevista na rádio sobre harmonia no lar. E aí o camarada perguntava sobre harmonia no lar, eu estava falando, e a gente, pastor é assim, né? Pastor começa a falar, e depois começa a falar, fala umas coisas legais. Fala umas besteiras também, mas às vezes fala umas coisas legais, né? E eu comecei a falar, respondendo as perguntas dele, tal. De repente, falei uma coisa, eu fiquei pensando, é verdade? Eu disse assim, Décio, harmonia é uma constante reinvenção da família. Porque a gente muda muito, eu estou com 30 anos de casado. Meus filhos, 2 moram em São Paulo, aqui mora que está em casa tem 22 anos, o ano que vem quer casar e ir embora. Eu e a Cristina, que casamos aos 19 anos, que é difícil o casamento, né? 2 de maio de 1987, há 25 anos atrás, tá aqui há 2 quartas-feiras, vai fazer 25 anos, eu fui ordenado ao ministério, ele estava lá. Esse cara tá ficando velho, por isso que ele chama aqui na frente. Há 25 anos, quando eu fui ordenado ao ministério em Castanhal, no Pará, ele estava lá. Quando eu fui para a faculdade teológica, ele estava lá. E aí a gente pensava, ele estava lá, vai dar um monte de coisa. Melhor vocês vão ver que ele é mais, quer dizer, ele pode não ser mais velho, mas tem mais quilômetros rodados do que vocês imaginam. Então olha só, a gente vai caminhando como igreja, o tempo vai passando,
E a gente precisa se reinventar. As que estavam sobre a harmonia no lar, né? Ah, lembrei. Então, essas coisas que a gente fala que você esquece de falar. Então eu respondi para o Décio que a harmonia é uma constante reinvenção, na verdade. Porque eu casei aos 19 anos, que eles falavam, e éramos eu e ela, mudamos para Tucuruí no Pará, e depois veio o primeiro filho, precisamos reinventar a nossa harmonia, né? Depois nós fomos para o seminário, não trabalhávamos, os dois estudávamos, precisamos reinventar a nossa harmonia. Depois veio o segundo filho, precisamos reinventar. Voltamos para São Paulo em 89, nasceu a Paulinha em 90, os filhos eram crianças, precisamos reinventar a nossa harmonia. Os filhos se tornaram juniores, quando entrou na adolescência, meu Deus do céu. Aí, para encontrar a harmonia pessoal, né? Porque o meu filho mais velho sabe o tipo quem, Carmen? Tipo invocado, tipo contestador. A cara dele já diz assim: você quer? O esporte dele é jiu-jitsu, né? O negócio dele é pegar os outros, jogar no chão e pá! Felipe, lembra, né? Lembra, primo dela. Então, aí, nós quando chegamos aos 14 anos, gente do céu. Menina era maior que eu, tinha 14 anos. E olha que ser maior que eu é uma coisa muito fácil, né? Muito fácil. E ele, quando ele ficava bravo comigo, o nariz dele abria assim. E eu primeiro. Esse mulher vai me bater. No dia que ele falou com a mãe dele, eu fiz a maior loucura da minha vida. Eu disse: ou você respeita essa mulher, ou eu te quebro no pau. Ainda bem que ele achava que eu era. A brincadeira, quem já teve filho de 14 anos sabe isso. Nós precisamos reinventar a harmonia no lar. Quando os meninos começaram a sair para a faculdade, foi o primeiro, que aí a Cristina começou a ficar abalada, né? Quando o segundo foi, que ao mesmo tempo a terceira começou a namorar, meu Deus do céu. Aí precisamos tirar água de pedra para encontrar a harmonia no lar, porque é um momento confuso para ela, como mãe, né? Vendo os meninos saírem, coisa e tal. E quem conhece toda a história da Cris, que a Carmen e o Nego Ney conhecem bem, né? A minha esposa chegou a morar no fundo da casa deles, quando era pastor em Brasilândia, por causa dos problemas familiares que ela tinha. Problemas pesados familiares, né? Ela se converteu com 15 anos. Então, para ela, os filhos, tudo isso tem um valor, uma carga emocional grande. Precisamos reinventar essa harmonia do lar. Quando então os meninos saíram mesmo, que a Paulinha foi morar em Piracicaba, ficamos só eu e ela, precisamos reinventar a harmonia do lar. Reinventar. Igreja sim. Igreja, ela tem que se reinventar. Por isso que Jesus falou sobre vinho novo, odre novo. O vinho novo, ele é o vinho que fermenta, o vinho que se expande. É o vinho que precisa de uma garrafa que tenha a maleabilidade, que tenha a flexibilidade para aceitar esse movimento do Espírito, que é o movimento da vida. A vida não é estática, a vida não é quadrada, a vida ela é extremamente dinâmica. E uma forma para conter em si essa vida precisa ser uma forma que seja maleável, que seja flexível. Então a igreja de Jesus, ela constantemente precisa se reinventar, não nos seus princípios, não nos seus valores, mas na sua forma, na sua exterioridade. É o desafio de você fazer uma cartografia da sua vida com Deus. Ou seja, de você observar e relembrar, recordar e sinalizar os pontos da sua caminhada com Deus. Pode ser que você chegue a uma conclusão muito complicada. Pode ser que quando você tentar fazer isso, você perceba que na verdade, como disse Jó, antes eu ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te vi os meus olhos. Pode ser que quando você tentar fazer essa cartografia, você chegue à conclusão que você conhece Deus de ouvir falar. Você conhece conceitos corretos e adequados sobre Deus.
Pode ser que você chegue a essa conclusão. Pode ser que você chegue à conclusão de que você conhece Deus de ouvir falar, mas você ainda não ouviu com seus próprios olhos. Isso é ruim? Não. Você está vivo. Você tem uma oportunidade. Você tem uma oportunidade de se lançar aos braços do Senhor e dizer: Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu não quero só ouvir do Senhor. Eu quero experimentar o Senhor na minha vida, no meu dia a dia. Eu quero ter marcos da minha caminhada que eu possa olhar para trás e eu possa dizer exatamente os momentos e os tempos que o Senhor esteve operando, que o Senhor foi perceptível na minha vida. Essa percepção, quando você as tem, ela gera gratidão, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios. Quais são os benefícios do Senhor? A casa que eu tenho, o carro. Quais são os benefícios do Senhor na minha vida, na tua vida? É o emprego que você tem? Quando você olha para trás, você vê as caminhadas, e você vê que as pessoas em geral, elas não têm, elas não podem produzir isso. Não existe fábrica de experiência com Deus. Eu tenho, eu não tenho. Quando você percebe que você tem, e quando você percebe essa caminhada, você fala: Senhor, vale tudo. Vale tudo. Não é isso a parábola da pérola de grande valor, do camarada que era colecionador de pérolas, ou era vendedor de pérolas, nem lembro mais, acho que é colecionador, né? Que ele vai, ele descobre uma pérola de grande valor e ele vende todas as pérolas para, com o dinheiro de todas as pérolas, ele comprar aquela única pérola. Ele diz: vale a pena perder tudo por isso. Vale a pena.